Olá, alunos, vamos para a nossa aula de matemática. Peguem o livro de vocês aqui, ó. Atividades complementares de matemática, página 51. Não esqueçam que os alunos que estão assistindo a aula gravada devem fazer as atividades depois, verificar se estão corretas. Vamos à festa? As imagens a seguir apresentam alguns objetos que encontramos na cozinha de uma casa. Quais os 3 objetos que apresentam o menor tamanho? Circule cada um deles. Colher, o pano, e o saleiro e o pimenteiro. Agora vamos aqui para o 2. Os organizadores de uma festa colocaram grama sintética, aqui. Grama sintética é um local que ficará reservado para as crianças brincarem. Os organizadores precisam medir o comprimento dessa área, mas não tinha instrumento de medida. Como eles poderiam fazer para descobrir o comprimento do gramado? Vocês já aprenderam, quando a gente não tem instrumento de medidas, o que nós vamos usar? O nosso corpo. Os organizadores poderiam usar as partes do corpo para descobrir o tamanho do gramado. Com os pés, eles podiam ir dando passos e descobrindo qual o tamanho do comprimento do gramado. Uma equipe está organizando um salão para realizar uma festa. Para que as mesas pudessem ser montadas no local do evento, os organizadores pediram a 2 marceneiros. Um é o Marinho e o outro é o Conrado, que medissem o espaço para descobrir quantas mesas cabiam no local. Bom, o Marinho optou por medir o tamanho do local com os passos. Olha aqui. Conrado preferiu utilizar uma trena para medir o espaço. Aqui a trena. Qual dos marceneiros conseguiu chegar a uma medida mais precisa? E por quê? Será que foi o Marinho que mediu com os passos? Ou será que foi o Conrado que resolveu medir uma trena? E aí? Conrado teve a medida mais precisa, pois utilizou uma trena, que é um instrumento adequado para a medição. Na festa junina é realizada a brincadeira do bingo. Muitos de vocês sabem disso. Nessa brincadeira são utilizadas cartelas como apresentada a seguir. Nós temos essa cartela aqui, ó, de um bingo. Agora utilize uma régua para medir o lado da cartela. Em seguida, escreva essa medida no espaço indicado. Vocês vão colocar aqui. Lembrando que quando vocês vão medir, sempre começa do 0 e vai ver até onde dar os centímetros. Aqui, vocês mediram e deu 6 centímetros. Nos treinos de futebol, o técnico de um time utiliza uma prancheta com o desenho de um campo para explicar aos atletas alguma das estratégias para o jogo. Aqui é a prancheta, ó. Agora responda as questões a seguir. Qual é a medida? Qual a unidade de medida mais adequada para medir o campo de futebol? O campo de futebol. A unidade de medida mais adequada é o metro para medir o campo de futebol. B. Qual é a unidade de medida mais adequada para medir a prancheta? A unidade de medida é o centímetro, que é a mais adequada para medir a prancheta. 6. O goleiro de um time de futebol tem 1,80 m de altura. E o capitão do time, 1,70 m de altura.
Qual deles é o mais alto? Mais alto, o goleiro ou o capitão do time? O goleiro é mais alto. Quantos centímetros o goleiro é mais alto? 80 menos 70, 10 centímetros mais alto. B, a altura das pessoas é normalmente medida em metros ou centímetros? A altura da pessoa é metros ou centímetros? Normalmente medida é em metros. 7. Observe as imagens e responda a questão a seguir. Lembrando de novo, sempre eu lembro, mas não custa lembrar novamente. Quem está assistindo a aula gravada sempre deverá fazer primeiro a atividade. Leia, pausa, vê se faz o exercício e depois coloca na aula para ver se está correto. Observe a imagem e responda as questões a seguir. Qual é a unidade de medida mais adequada para medir a altura das flores? O centímetro ou o metro? O centímetro. B. Qual é a unidade de medida mais adequada para medir a altura das árvores? A altura das árvores. O centímetro ou o metro? O metro. C. Qual é a unidade de medida mais adequada para medir a altura do poste de luz? Olha aqui o poste de luz. Centímetro ou metro? Metro. 8. Clarice foi ao mercado comprar vários produtos. Marque um X nos produtos que são vendidos por litro ou mililitro. Então, vocês parem, marquem aqui, depois vocês voltam aqui na aula gravada. A garrafa de refrigerante, a caixa de suco e a garrafa de leite de coco. E agora, para nós finalizarmos a nossa aula, estamos terminando aqui. Em uma praça serão colocados alguns bancos que devem ter exatamente 2 metros de comprimento. Lembrando que 1 metro são 100 centímetros. E 2 metros? Quantos centímetros são? Qual dos bancos a seguir é o mais adequado para ser colocado na praça? Circule a resposta correta. Seria 100 centímetros, 250 centímetros ou 200 centímetros? Eu quero aqui 2 metros de comprimento. 200 centímetros. A nossa aula terminou. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula de matemática.